nossa 140ª reunião de estudo do conceito Rosa Cruz do Cosmos, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Hoje nós vamos estudar as terminologias Rosa Cruzes do capítulo 2, os 4 reinos, parte 2. Hoje é dia 28 de maio de 2023. Iniciamos a nossa reunião criando um ambiente espiritualizado por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então, nós vamos iniciar com a leitura do capítulo. Então, a gente vai fazer assim, cada um lê uma página e a gente vai revezando na leitura, ok? Então, vamos lá. Eu começo? A força vital do Sol que nos rodeia como um fluido incolor é absorvida pelo corpo vital através da contraparte etérica do baço, onde passa por uma curiosa transformação de cor. Torna-se rosa pálido e se espalha pelos nervos, percorrendo todo o corpo denso, Em relação ao sistema nervoso, a força vital é o mesmo que a eletricidade para o telégrafo. Embora haja fios, aparelhos e telegrafistas, tudo em boa ordem, se não houver eletricidade, será impossível enviar mensagens. O ego, o cérebro e o sistema nervoso podem estar aparentemente em perfeita ordem. Mas se falta força vital para levar a mensagem do ego através dos nervos aos músculos, o corpo denso permanecerá inerte. É precisamente isto que sucede quando se paralisa uma parte do corpo denso. O corpo vital adoece, a força vital já não pode fluir. Em tais casos, como na maioria das enfermidades, a perturbação está nos veículos invisíveis. O reconhecimento deste fato, consciente ou inconscientemente, dá motivos a que médicos dos mais famosos empreguem a sugestão, atuando sobre os veículos superiores como medicação auxiliar. Quanto mais fé e esperança o médico possa incutir no paciente, tanto mais rapidamente poderá desaparecer a doença e dar lugar à perfeita saúde. Durante a saúde, o corpo vital especializa uma superabundância de força vital, que, depois de atravessar o corpo denso, irradia-se em linhas retas em todas as direções, desde sua periferia, como os raios que se irradiam do centro de um círculo. Contudo, nos casos de doença, o corpo vital atenua-se e então não pode absorver a mesma quantidade de força para continuar alimentando o corpo denso. Então, as linhas do fluido vital que sobressaem do corpo curvam-se e decaem, mostrando a falta de força que se produziu. Em estado saudável, a grande força destas irradiações repelem os germes e micróbios, inimigos da saúde do corpo denso. Mas na enfermidade, quando a força vital é fraca, essas emanações não conseguem eliminar com a mesma facilidade os germes da doença. Portanto, é maior o perigo de contrair uma doença quando são baixas as forças vitais do que quando a saúde é robusta. Nos casos de amputação de partes do corpo denso, o éter planetário é o único a acompanhar a parte separada. O corpo vital separado e o corpo denso desintegram-se sincronicamente após a morte. O mesmo sucede com a contraparte etérica do membro amputado.
ir-se-á desintegrando gradualmente com o membro denso. Mas, nesse interim, o ser humano ainda conserva o membro etérico. Daí sua asserção de que pode sentir seus dedos ou dores nos mesmos. Assim também, uma conexão entre o membro sepultado e sua contraparte etérica, independentemente da distância. Sabe-se do caso de um ser humano que sentiu uma dor aguda, algo assim como se lhe tivesse cravado um prego em sua perna amputada. A dor persistiu até que, exumada a perna, verificou-se que efetivamente nela tinha sido cravado um prego no momento de a encaixotarem para enterrar. Removido o prego, a dor cessou instantaneamente. Nas mesmas circunstâncias estão as pessoas que continuam a sofrer dor no membro amputado, mesmo decorridos 2 ou 3 anos após a operação. Depois desse tempo, a dor cessa. Isso é devido à permanência da enfermidade na parte etérica não amputada. Contudo, logo que a parte amputada se desintegra, o membro etérico também se desintegra e a dor desaparece. Tendo observado as relações dos 4 reinos com a região etérica do mundo físico, estudemos agora sua relação com o mundo do desejo. Tanto os minerais quanto as plantas carecem de corpo de desejos separado. Estão compenetrados unicamente pelo corpo de desejos planetário, ou seja, pelo mundo do desejo. Não possuindo veículos separados, são incapazes de sentir, de desejar, de se emocionar, faculdades estas que pertencem ao mundo do desejo. A pedra nada sente quando é quebrada, mas seria errôneo deduzir-se que não há qualquer sentimento relacionado com tal ato. Essa é a opinião do materialista e da massa incompreensiva. O cientista ocultista sabe que se não há ato algum, grande ou pequeno, que não seja sentido através do universo. Embora por falta de um corpo de desejos individual, a pedra não possa sentir. O espírito da terra sente, porque é o seu corpo de desejos que compenetra a pedra. Se um ser humano corta o dedo, esse não sente dor simplesmente por não ter corpo de desejo separado, mas o ser humano sente, porque seu corpo de desejos compenetra o dedo. Se uma planta é arrancada pela raiz, o espírito da terra sente de modo equivalente ao ser humano e a quem arranque um cabelo. A terra é um corpo vivo e sensível. Todas as formas sem corpo de desejo separado, por meio do qual o espírito pode sentir, estão inclusas no corpo de desejos da terra. E esse corpo de desejos possui sensibilidade. Quebrar uma pedra ou cortar uma flor causa prazer à terra, ao passo que arrancar uma planta pela raiz causa sofrimento. A razão disto será esclarecida na última parte desta obra, pois nesse ponto qualquer explicação seria incompreensível para a maioria dos leitores. O mundo do desejo planetário pulsa através dos corpos denso e vital do animal e do ser humano, da mesma maneira que compenetra o mineral e a planta. Contudo, além disso, o animal e o ser humano possuem corpos de desejos separados, que os capacitam a sentir desejos, emoções e paixões. Contudo, existe uma diferença entre eles. O corpo de desejos do animal é inteiramente formado por matéria das regiões mais densas do mundo do desejo, enquanto no do ser humano, mesmo nas raças mais inferiores, um pouco da matéria das regiões superiores entra em sua composição.
Os sentidos dos animais e das raças humanas inferiores focalizam-se quase inteiramente na satisfação dos desejos e paixões mais inferiores, cuja expressão se encontra na matéria das regiões inferiores do mundo do desejo. Por isso, e para que possam ter emoções mais elevadas, educá-las e dirigi-las para objetivos superiores necessitam da matéria correspondente em seus corpos de desejos. À medida que o ser humano progride na escola da vida, suas experiências ensinam-no e seus desejos se tornam melhores, mais puros. Dessa forma, gradativamente, a matéria do corpo de desejos passa por uma correspondente modificação. A matéria mais pura e brilhante das regiões superiores do mundo do desejo substitui as cores sombrias da parte inferior. O corpo de desejos aumenta de tamanho, de modo que o de um santo torna-se verdadeiramente algo glorioso ao ser observado, de transparência luminosa e de uma pureza de cores incomparável, impossível de descrever. Só o vento é possível apreciá-lo. Atualmente, na composição do corpo de desejos da grande maioria dos seres humanos, entra a matéria das regiões superiores e inferiores. Ninguém é tão mau que não tenha algo de bom. Isso é expressão da matéria das regiões superiores que encontramos em seus corpos de desejos. Por outro lado, são muito poucos os tão bons que não empreguem alguma matéria das regiões inferiores. Do mesmo modo que os corpos vital e de desejos planetários penetram a matéria densa da Terra, como vimos no exemplo da esponja, da areia e da água, assim também os corpos vital e de desejos interpenetram o corpo denso da planta, do animal e do ser humano. Contudo, durante a vida, o corpo de desejos do ser humano não tem a mesma forma que seus corpos denso e vital. Somente após a morte ele assume esta forma. Durante a vida, tem simplesmente a aparência de um ovoide luminoso que, nas horas de vigília, envolve completamente o corpo denso, assim como no ovo a clara envolve a gema. Estende-se de 12 a 16 polegadas além do corpo denso. Nesse corpo de desejos existe certo número de centros sensoriais que ainda se encontram em estado latente na maioria dos seres humanos. O despertar desses centros de percepção corresponde ao descerrar dos olhos no cego, no nosso exemplo anterior. A matéria do corpo de desejos humano permanece em movimento contínuo de incrível rapidez. Nem há nele um lugar estável para qualquer partícula como no corpo denso. A matéria que num determinado momento está na cabeça encontra-se nos pés no instante seguinte, para voltar outra vez. Não há órgão algum no corpo de desejos como nos corpos denso e vital, mas há centros de percepção que ao entrarem em atividade parecem vórtices, sempre permanecendo na mesma posição em relação ao corpo denso. A maioria desses vórtices encontra-se em volta da cabeça. Na maioria das pessoas, esses centros não passam de simples remoinhos, sem utilidade como meios de percepção. Podem ser despertados, contudo, ainda que dos métodos usados dependam os resultados conseguidos. No clarividente involuntário, desenvolvido no sentido negativo e impróprio, esses vórtices giram da direita para a esquerda, ou seja, na direção oposta aos dos ponteiros de um relógio. No corpo de desejos do clarividente voluntário, devidamente desenvolvido, os vórtices giram na mesma direção dos ponteiros de um relógio,
fulgurando esplendorosamente, ultrapassam muito a brilhante luminosidade do corpo de desejos comum. Estes centros, como meios de percepção das coisas no mundo do desejo, permitem ao clarividente voluntário ver e investigar à vontade, ao passo que as pessoas cujos centros giram da direita para a esquerda são como espelhos que refletem o que se passa em sua frente, e por isso mesmo incapazes de obter informações reais. A razão disto será explicada mais adiante, mas o que ficou dito constitui uma das diferenças fundamentais entre um médium e um clarividente desenvolvido de modo apropriado. Para muitas pessoas, é quase impossível distinguir entre ambos, mas existe uma regra que todo mundo pode seguir com plena confiança. Nenhum clarividente genuinamente desenvolvido utiliza-se de sua faculdade por dinheiro ou coisa equivalente, nem tampouco para satisfazer curiosidades, mas só e unicamente para ajudar a humanidade. Quem quer que seja capaz de ensinar o método apropriado para o desenvolvimento dessa faculdade nunca cobrará nada, nem sequer por uma só lição. Os que pedem ou recebem dinheiro para exercer essa faculdade ou dar lições sobre ela, nada possuem que valha a pena pagar. A regra mencionada é guia seguríssimo e pode ser seguida com absoluta confiança. Num futuro bastante longínquo, o corpo de desejo do ser humano será organizado definitivamente, conforme atualmente são os corpos vital e denso. Quando esse estágio for alcançado, todos nós teremos o poder de funcionar no corpo de desejos, tal como funcionamos agora no corpo denso, que, contrariamente ao corpo de desejos mais novo, por assim dizer, é o mais antigo e melhor organizado dos corpos do ser humano. Muito bem. Hoje nós vamos estudar, né? Alguns termos Rosa-Cruzes que aparecem aqui. Ao todo, nós vamos fazer 20 termos. Então, assim, eu sugiro que a gente possa ir interrompendo e fazendo perguntas. Porque se alguns desses tópicos não forem falados, a gente pode trabalhar em outra situação, tá? Porque tem bastante, então não necessariamente a gente precisa cumprir todos. Até porque alguns termos, eles se repetem na parte 4, na parte 5, e aí a gente pode jogar para frente, tá? Então, o mais importante, pode interromper, só que se alguém que estiver online for perguntar, pode entrar com a fala, porque eu não tô vendo quem vai perguntar, tá? Então, nós vamos começar estudando hoje, focando um pouquinho mais sobre o Sol, Então, o nosso sistema solar, ele é dominado pelo Sol. E nós temos dois Sol, o Sol invisível e o Sol visível. O Sol invisível é o que a gente chama de Sol espiritual. Ele é, na realidade, o nosso Pai que está no céu. Nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Os poderes do Deus solar que estão por trás do Sol físico visível, ou seja, no Sol invisível que está o poder de Deus. No Sol visível, é esse que a gente vê, né, do nosso planeta, é o mais aproximado símbolo visível de Deus. Ele é um véu para aquele que está por trás, então é um véu do Deus maior. O Sol visível é o campo de evolução de seres muito superiores ao ser humano, que são os arcanjos, e é a emanação do Sol central, que é a fonte invisível de tudo que
que existe no nosso sistema solar. Um outro termo é a força vital do Sol. Então, o Sol ele tem uma força vital. É essa força que nos rodeia como um fluido incolor e que é absorvida pelo corpo vital através da contraparte etérica do baço, ou seja, pelo baço etérico. Outro termo, então, é o que é essa força gerada pelo corpo vital, né? O corpo vital, ele especializa o fluido solar incolor que nos rodeia por meio do baço etérico. Então, ele recebe esse fluido por meio do baço etérico e aí ele vai fazendo a especialização desse. Essa força vital, ela permeia todo o organismo e os clarividentes, eles veem isso como uma cor rosa pálido, pois ela muda, né, de cor quando ela entra em contato com o corpo denso. Essa força vital gerada, ela flui por todos os nervos e é ela que aciona os músculos governados pelos nervos. Pessoal, fiquem à vontade para as perguntas. Só então, vou adiantar uma coisa interessante. Essa força vital é gerada pelo corpo vital dessa maneira que você falou. No livro lá, Princípios Ocultos, Saúde e Cura, Maxine fala o seguinte, que nós estamos aí coletando a força vital do Sol pelo baço etérico, né, como foi colocado. E a gente, por um processo inconsciente, a gente pega essa força vital solar e direciona ela para o átomo semente do corpo vital que está no plexo solar, vulgo boca de estômago. E é nesse átomo semente do corpo vital é que nós transmutamos a força vital solar em força vital gerada pelo corpo vital e que a gente passa para todo o corpo vital. Então é isso que cria aquela camada excedente ao corpo denso, que quando estamos numa condição de saúde, está tudo, você vai falar aí, né? Vai estar tudo de um jeito. E quando não está na saúde, vai estar de outro jeito, que é o que você vai falar aí. É a proteção que é para os micróbios lá, né? Nós estamos com saúde. É importante a gente colocar, isso que o Carlos falou e a Rê, que mesmo se a gente pegar um médico, um médico, ele orienta, inclusive, para que a gente tome sol. Sim. Né? Sim. Ou seja, você vê que a própria ciência materialista, ele sabe a importância que tem. Né? Mesmo muitos sabendo ou não da parte espiritual, que influencia enormemente na saúde, o próprio materialismo sabe da importância. Outro termo, então, é enfermidade e doença, né? Aqui eu trouxe porque tem uma citação no nosso ritual de cura da Fraternidade Rosa Cruz, que ele diz que a enfermidade é como um fogo invisível que se manifesta como febre, tumores, câncer e outras doenças, e é através do qual o Pai tenta dissolver as cristalizações que acumulamos em nossos corpos. Então, quando a gente vai cristalizando algumas coisas, a gente vai causando a doença, né? Então, é a forma como o Pai tenta purificar o organismo e libertá-lo das condições que acumulamos ao transgredir as leis da natureza. A doença, ela sempre tem uma causa espiritual. Então, eu trouxe assim, alguns exemplos de causas de doenças. Por exemplo, o abuso e as transgressões às leis da natureza, a falta de retidão nos nossos atos, faltar com a verdade, astúcia, egoísmo exagerado, desconsideração pelo bem-estar dos demais, apego à parte material. Então, os arquétipos que são construídos por nós traz traços de erros e falsidade também exercido em vidas passadas. Então, muitas das doenças que a gente pode ter hoje
pode não ser por falhas cometidas nesta vida. Ela pode ser destino maduro e falhas que nós cometemos em outra vida e que daí então a gente traz no nosso arquétipo essas debilidades latentes. Isso significa que dependendo da nossa vida aqui, a gente pode ativar ou não esta doença, né? A gente pode trazer uma doença latente e não ativá-la, a não ser que seja realmente destino maduro. Destino maduro é aquele que a gente vai pagar de uma forma ou outra, porque foi uma transgressão grande em outras vidas e a gente ficou com aquela dívida, né? Aqui, né, na doença, que foi um pouco do que o Carlos começou a falar, né, a vitalidade da pessoa, como um todo, ela diminui. Então, o corpo vital vai se tornando cada vez mais tênue e quando ele atinge um determinado ponto de sutileza em que já não é mais possível essa força vital suportar o corpo físico, então a gente começa a sentir os sintomas do que a gente chama de enfermidade. Então, a doença é uma manifestação da ignorância, é o único pecado. E a doença é a consequência da violação das leis naturais da natureza. Lembrando que a gente sempre comenta, né, e está também em vários livros, que leis da natureza, a gente aqui na fraternidade entende que são as leis de Deus, né? Uhum. Então, muito realmente... bem colocado, Su. Obrigada. Termo saúde. O que é a saúde, né? A saúde perfeita é definida como uma mente pura, um coração nobre, um corpo são. Então, o que a gente traz no nosso coração, que são as intenções, as meditações do nosso dia a dia, né? Os nossos pensamentos é que mantém o corpo são ou não. Então, isso significa que a saúde dos nossos 3 corpos e do veículo mente estão associadas. A saúde, então, é a transgressão das leis, das leis da natureza, que são as leis de Deus. A saúde no corpo denso, então, ela é a consequência direta dos nossos pensamentos, cabeça, dos nossos sentimentos, coração, dos nossos desejos, das nossas emoções, que são expressos por nossas palavras, obras, ações e nossos atos. Então, vamos dar um exemplo, né? A raiva. A raiva, ela tem um efeito direto no nosso corpo. Então, toda vez que a gente sente raiva, ódio, a gente está mais do que fazendo o mal para o outro, né? A chispa que vai, ela volta com um choque de retorno enorme, porque ela faz mal para a gente mesmo. Então, é muito importante que a gente aprenda a controlar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções. Já os pensamentos de amor, bondade, tolerância, ele até altera o nosso sangue de uma forma benéfica e, consequentemente, ele mantém a nossa vitalidade e saúde, tá? Uma coisa legal para falar também é o seguinte: nós nunca ficamos doentes, certo? Explica melhor. Nós nunca ficamos doentes. Quem fica doente são os nossos corpos ou as nossas almas, mas nós nunca ficamos doentes. Por que nós? Porque nós somos o ego. O tríplice espírito que nós somos o tríplice espírito. Nós não ficamos doentes. Não é impossível o tríplice espírito nós ficarmos doentes. Quem fica doente são os nossos corpos. Corpo denso, corpo vital, corpo de desejos e, obviamente, o produto deles, que é a tríplice alma. Antigamente, no passado, todo mundo sabe disso, todas as doenças eram indicativas de corpo denso, né? Então, o cara estava lá meio lelé da cuca lá, o que fazia? Fazia lobotomia, dava choque, não é verdade? Né? Por quê? Corpo denso. Graças a Deus, né, a medicina vai evoluindo, os materialistas, nossos irmãos materialistas vão começando a desenvolver, e começou a chegar a quê? A doenças
entre aspas, mentais. Né? Então, hoje não se faz mais lobotomia nem dá choque quando a pessoa está meio lelé na cuca, concorda? Né? Por quê? Porque admite o quê? Tratamento mental. Aí entra a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, né? E todos os restantes desses outros tratamentos que não são intervenções físicas, né? São intervenções, entre aspas, mentais, que também não são mentais, tá? Mas entre aspas, mentais. Tá? Então, nós nunca ficamos doentes. Por isso que no Pai Nosso, nós não pedimos nada para o Tríplice Espírito. Nós pedimos para o Tríplice Corpo. Para o Tríplice Espírito, a gente adora, a gente eleva ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, para os corpos, nós pedimos. Legal, né? Importante isso. Isso, gente, isso é muito importante para nós mesmos alcançarmos a cura, que é a autocura. Não depender dos outros para se curar. A gente se autocura, porque a gente não fica doente. Mesmo porque quando ocorre isso, tem todo o sentido que você falou, né? A gente está mexendo na vida do outro, né? Olha o impacto que a gente traz. Ou seja, nós aqui, a gente impacta na vida de cada um. Infelizmente, na maioria das vezes, né, Glauco, com interesse econômico e financeiro. Então, né? Que é pior ainda. E interessante ali que cabe a gente colocar, né? Que tá dito ali, né? Uma mente pura e um coração nobre. Foi dito que os puros de coração verão a Deus. Em outras palavras, né? Qual é o mote que a fraternidade nos coloca? Serviço amoroso e sem interesse, desinteressado. Ou seja, a pureza é o único caminho que temos a seguir. E ele mostrou qual é o caminho. Ele deu-se como exemplo. Pureza. Enquanto a gente não purificar as nossas mentes e os nossos corações, os nossos veículos, né? Consequentemente. Dois caminhos, entre aspas, aqui. Quem tem olhos de ver que veja, quem tem ouvidos de ouvir que ouça. Mas os nossos pensamentos, eles são invisíveis, entre aspas. Os nossos sentimentos são invisíveis, entre aspas. Quem tem olhos de ver que veja. A gente exterioriza eles através do quê? Dos nossos comportamentos. Das nossas atitudes. Das nossas ações, usando isso aqui, ó, esse veículo físico e as nossas palavras. É bonito, né? Muito. Se não é puro lá dentro, as nossas atitudes também não são puras, nem as nossas palavras. Né? Então, aí fica aquela questão. Quais são os pensamentos que nós temos que produzir? Gerar. Pensamentos bons. Pensamentos bons. Positivos. Também desejos, emoções, sentimentos bons. Então, portanto, exatamente como está descrito no nosso, na nossa oração, né, no nosso serviço do templo, né? Para manter a vitalidade do corpo denso, faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações do nosso coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Nossa. Perfeito. Muito bem. Quando a pessoa começa, ela está com uma enfermidade, ela começa o processo de cura, quando esse processo de cura começa a acontecer, o corpo vital, então, que tinha perdido a vitalidade, ele volta a adquirir a vitalidade. Então, a vitalidade vai ficando maior e o corpo vai tomando novamente o controle, né, da doença. Outro termo, Rosa Cruz, é estado saudável. Então, durante a saúde, o corpo vital especializa uma superabundância de força vital, que depois de atravessar o corpo denso, ela então irradia em linhas retas em todas as direções, desde a sua periferia
como raios que se irradiam do centro de um círculo. Em estado saudável, a grande força dessas irradiações, como a Ângela falou, né? Ela repele, então, os germes, os vírus, os micróbios e todos os micróbios do organismo, que são inimigos à saúde do corpo vital. Então, isso tem do corpo denso. Isso tem tudo a ver com a gente dizer assim, né? Ah, tá tendo um vírus de gripe, nós ficamos, um exemplo, todo mundo no mesmo ambiente, porque alguns pegam, outros não pegam, né? Então, isso também tem muito a ver com o quanto o nosso corpo está saudável, o quanto esta força vital, ela está em abundância e protegendo o nosso organismo, tá? Tem tudo a ver com o que a gente viu na palavra anterior, saúde. Não é isso? Um estado saudável, a grande força dessas radiações repele os germes. Vírus, micróbios. O que é isso? Como que a gente consegue fazer isso? Se a gente mantém sempre um estado de saudável, otimismo, positivismo, bondade, coisas positivas, ou seja, nos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Se esforçarmos para isso, isso aí não vai nunca te atacar. Por isso foi dado, ensinado, a oração, que a gente acabou de falar aqui, do Pai Nosso. Não é isso? Ou seja, orar incessantemente, para não se deixar cair em tentação. Nós vimos também na época que teve a pandemia da Covid, né? A gente recebeu várias perguntas a respeito disso, como é que a Rosa Cruz vê isso e tal. Porque realmente muita gente ficou confusa. Por que uns vão, outros não vão? Por que uns não pegam, outros pegam? Então, quer dizer, vai de cada um, né? Vai de cada um, não tem como. Aliás, numa pandemia grave, grande como foi a Covid, realmente está explícito isso, está bem claro isso, né? Nós temos um artigo muito grande, muito bom no nosso site falando disso, das enfermidades, e que não é a primeira vez, que teve uma pandemia. Todo mundo ficou abismado, assustado, mas essa não foi a primeira e não foi a única que matou tanta gente igual matou. E a gente lembrando que se nós temos fé, nós temos um Deus que a gente fala todos os dias sobre Ele e com Ele, não tem por que a gente se revoltar ou ficar com raiva ou não entender. Tem que buscar entender, exatamente. Eu acho que tem resposta para tudo, né? Não foi à toa, né? O que a Sueli comentou, tem uma palavra que conglomera tudo isso. E é uma palavra muito pequena, monossílaba. E a Sueli acabou de falar. A fé. Fé. Isso. Fé. Não é uma palavra enorme, não. Sim. É uma coisa muito pequena, simples, direto e reto. Fé. Aonde está a fé que todo mundo quer? Simples. Fé. A gente já ouviu falar dessa força vital, né? De uma forma pela ciência, quando ele diz assim... a gente às vezes fala, nossa, saiu uma ferida na minha boca, baixou minha imunidade, né? Nós estamos falando justamente desta força que, de alguma forma, essa força vital que diminuiu, né? Uma coisa, antes dela chegar no corpo denso, aconteceu primeiro no corpo vital. Muito bem. E a cura será primeiro no corpo vital. E a gente sempre... comenta, né, e tem alguns artigos nossos, quem acompanha as nossas coisas, né, nos nossos artigos, sempre está se batendo na tecla de que você tome cuidado com o que sai da sua boca, e não o que entra da sua boca. Aí você fala, minha imunidade caiu, realmente caiu. Mas então reveja lá atrás os seus atos, faça uma retrospecção, veja
realmente o que aconteceu para que isso acontecesse. Porque nada acontece por acaso, nada existe por acaso. Você acabou de falar aquilo que a gente acabou de falar de novo. Se os nossos pensamentos e os nossos sentimentos não que vem primeiro do que uma fala, quando você tem um pensamento, ele vem primeiro e depois vem a fala. Então não é assim simplesmente sair despejando palavras ao bel prazer, porque elas impactam enormemente aquele que você muito menos espera. Não só aquele que está do seu lado para quem você está falando, mas aquele que às vezes você nem está prestando atenção e ouviu alguma coisa que você pode estar achando que está falando algo bom ou ruim, pode impactar de maneira boa ou ruim para um. Imagina, olha a lei de causa e efeito aí, com uma simples palavra que às vezes a gente fala. Então, realmente, quando falar, a gente tem que usar essa palavra, se usar do verbo, da palavra, para justamente na hora que realmente precisar. E não ficar falando aleatoriamente porque eu quero falar. Porque impacta a vida de um indivíduo, né? Seja ele aqui presente ou não. Sim. Então, aqui nós estamos falando justamente dos dois corpos. O corpo denso e o corpo vital, né? Aqui nós temos também o método Rosa Cruz de cura, ou cura Rosa Cruz. Então, vamos falar um pouquinho do que é o método Rosa Cruz de cura, ou o que significa a cura Rosa Cruz, né? Então, é o método que nós usamos para fazer a cura. A cura Rosa Cruz, ela cura definitivamente a doença ou a enfermidade, porque ela atua na causa, então ela atua no corpo vital, na parte espiritual, no que está gerando a doença. A cura Rosa Cruz, ela atua principalmente pelos meios, então, espirituais. Ela utiliza o poder curador do Pai, um curador devidamente selecionado é que vai fazer esse processo, e ele conta com a participação ativa do paciente. Então não adianta só pedir, o paciente tem que ajudar, tem que ter vontade para ajudar, né? Tem que participar. Tem que participar. Assim como toda vez que Cristo curava no Evangelho, ele dizia, vai, não peque mais, ou faça tal coisa, né? Porque é uma forma de você contribuir. Então, os auxiliares invisíveis, ele proporciona para nós ajuda ao paciente nos planos internos. Mas como a gente falou, ela requer do paciente uma determinada dose de cooperação. Então, é necessário que o paciente faça uma avaliação objetiva de si mesmo, que ele passe pelo crivo da lógica, né? O que ele está fazendo, que ele avalie os seus atos, os seus comportamentos, a fim de compreender e ajudar a remover as causas da enfermidade. Quando a pessoa começa o processo de cura, o corpo vital começa a adquirir maior densidade. Então, é comum a pessoa começar o processo de cura da Rosa Cruz, ela começa a se sentir melhor e às vezes ela para de fazer a parte dela, porque ela diz, já estou bem, né? E a gente sabe que não é assim. A gente não fica doente da noite para o dia. A gente leva um tempo para o sintoma aparecer. Então, o processo de cura é da mesma forma. Você começa a se sentir melhor, porque a vitalidade vai aumentando. Essa vitalidade vai, então, combater a doença, né? Mas demora um tempo. Então, a cura total, ela só se realiza de acordo com as leis da natureza e considerando o merecimento de cada um.
a sua cooperação e o destino envolvido, porque a enfermidade, lembra que a gente falou, ela pode ser um destino maduro. Sim. Aí eu posso amenizar, mas eu vou ter que passar por aquele processo e não vai ter como escapar, né? Então, mas a partir do momento que você já está ciente, você vai passar, você já escreveu para lá, você está inscrito no departamento de cura, primeiro, igual nós falamos há pouco, tem a fé e a pessoa realmente é uma troca, né? Não é só ela receber em casa todo mês, após ela assinar e mandar, falando dos sintomas e como é que ela sentiu naquele período. Ela tem um período para absorver também, para meditar sobre o que ela recebeu, sobre aquela carta, né? Não é à toa, né? Cada um é de acordo com o que escreveu e o que está sentindo, né? Então, realmente é uma troca. Ela pode, igual você falou, amenizar, mas existem muitas pessoas que foram curadas e conseguiram o seu objetivo no departamento de cura. Mas realmente é uma troca muito grande, né? Não é só ela achar que ela assinou ali todo mês, ela enviou a cartinha, ela vai ser curada. Também não é assim, né? Sabe por quê? Porque é assim como a Sueli está falando? Porque foi ensinado que é dando Que se recebe. que se recebe. Só que nós queremos receber e quando quer, sem Sim, querer sim. dar, né? Então, lembre-se disso, foi ensinado. Ele ensinou, dai e receber. 3 coisinhas só da cura. A primeira coisa é o seguinte, esse negócio que acontece a pessoa desistir é porque nós estamos tão acostumados a ser remediado, entendeu? Porque a gente confunde remediar com curar. Então, o remédio é assim, né? É importante. O remédio é assim. O médico fala assim, toma 15 dias tal remédio. Aí a pessoa toma lá 7 dias, estou melhor, para de tomar. É remédio, entendeu? Ele vai voltar. Então a pessoa não está acostumada com cura, está acostumada com remédio. Então por isso que muitas pessoas abandonam a cura quando se sente bem, fala, não preciso mais disso aqui, né? Aí é um saco esse negócio aqui, tem que ficar assinando, tem que fazer ritual, pô, não sou nem estudante essa jossa aqui, vou fazer isso para quê? Aí a pessoa sai e volta a doença para ela, essa é a primeira. A segunda condição é o seguinte, você tem que assinar aquilo com caneta nanquim. Isso eu ia falar. Então, acho que a gente precisa falar disso, que a gente não falou. Não é hidrográfica. Eu ia Eu explico perguntar por quê, né? Vou explicar por quê. Quando o irmão maior chegou ao Max Handel, falou assim, olha, está na hora de colocar a cura Rosa Cruz, que a gente faz a panaceia aqui, essa panaceia tem que ser distribuída e essa distribuição tem que ter o consentimento do paciente. Então, Carlos, eu queria fazer uma ajuda aí. A gente pode voltar um pouquinho antes, porque eu não sei se todo mundo sabe como é o processo de pedir. Cura, você tem que pedir. Então, você pode primeira começar coisa, por aí, exatamente. porque acho que... Primeira coisa é o seguinte, alguns centros Rosa Cruz têm departamento de cura. O Centro Rosa Cruz de Campinas tem departamento de cura e tem curadores. Porque ele é um centro autorizado e tem egrégora e tem os curadores. Então, primeiro de tudo, tem que partir do paciente. Não é do marido, da esposa, do filho, da filha de alguém, não. Tem que ser da pessoa. A pessoa, ela chega lá, ela tem que tirar a impressão daquele formulário que está lá no site De solicitação de cura. Ele tem que preencher aquele formulário com caneta nanquim, não com lápis, nem hidrográfica, nem esterográfica. Tinteiro, tinteiro. É muito caro, não interessa. Você quer ser curado? Então você vai gastar um dinheirinho para comprar nanquim. Ou então compra lá, caneta mosquitinho, custa R$3, caneta mosquitinho, que é só a peninha, aquela parte ali, aquela parte final. E compra lá um pote de nanquim, tá micharia, porque ninguém usa nanquim hoje em dia, mas pouca gente usa. Por que tem que ser nanquim? Por que não pode ser hidrográfica? Porque as pessoas falam o seguinte, mas tem nanquim à base de água. Sim, à base de água. Como hidrográfica é a base de água. A questão, gente, é o eflúvio do campo vital, do corpo vital. Quando você escreve com nanquim, o eflúvio do corpo vital dura pra caramba, ou seja, a pessoa que vai ver aquilo ali, o clarividente, ele, através daquele eflúvio, ele identifica tanto a situação da saúde da pessoa, como os pontos onde estão doentes. Por quê?
Porque tem muita gente que fala assim, ah, não sei o que, eu tô minha doença aqui é nó nas tripas. Aí depois chega, não é nó nas tripas. O cara vai verificar lá e vai dizer, não, ele não tem nó, ele está com pedra no rim, cálculo renal, entendeu? Quer dizer, o cara fez um diagnóstico errado. Ele vai ser curado do quê? De cálculo renal, não de nó nas tripas. Entendeu? Mas para isso tem que ter o eflúvio ali, porque quem vai ler aquele negócio lá vai ler o eflúvio, né? Essa é a primeira. O segundo motivo de ter ali é porque é o seguinte, toda vez que ele assina, ele está dando a autorização do auxiliar invisível continuar o tratamento. Porque a coisa que mais se obedece chama-se livre-arbítrio. Quando o paciente não manda mais assinaturas ou não quer mais, cessa pelo livre-arbítrio do paciente. Isso é respeitadíssimo. E como é que dá essa abertura ao corpo da pessoa? Através do eflúvio do corpo vital. Quando a pessoa faz com caneta hidrográfica, o tratamento acaba, para. Por quê? Porque o auxiliar invisível não vai conseguir ver o eflúvio do corpo vital ali e não vai conseguir ver a autorização que foi dada. Pô, então se não tem autorização, o tratamento cessa. Daí o caso, o motivo de muitos tratamentos do tratamento de cura não alcançar a cura. E muitos desistirem, porque fazem errado. Entenderam? Fazem errado. Ou a outra coisa, tem que assinar no dia de cura. Porque no dia de cura, que a lua está no signo cardial, porque aquele momento é o momento da influência máxima que vai transmitir a assinatura, o eflúvio do corpo vital. Quando a lua está no signo comum ou signo fixo, essa energia pode não ser suficiente para deixar claro naquele papel, com caneta nanquim, tudo isso que eu estou falando aqui. Entendeu? E a gente recebe as datas quando você escreve para o departamento de cura. Na dúvida, você tem na folha astrológica que está no nosso site essa data para você fazer. E tem lá também no nosso Ecos, no nosso site, basta você digitar lá. Datas de cura e você vai encontrar. E outra coisa, ela tem que ser enviada pelo correio. Não, é isso que eu ia falar. Por que isso? Porque, infelizmente, tem alguns irmãos e irmãs de outros centros que aceitam pelo e-mail. É ridículo isso. Como arquivo anexo. Ridículo. Ou então tem outros que aceitam assim, não, faz o seguinte, manda uma vez só por ano. Assina aí no final, você põe tudo junto e manda uma. Tá errado. E pior, não, pode mandar via hidrográfica mesmo. Caneta hidrográfica não funciona. Não funciona. Entendeu? Então, você tem que deixar muito claro isso, para depois não dizer que o processo de cura Rosa Cruz não funciona. Porque é isso que acontece, né? Não funcionou comigo, eu fiz aqui, mas não funcionou. Aí você fala, como que você fez? Eu fiz assim, tá errado, fiz assim, tá errado, fiz assim, tá errado, fiz assim, tá errado. Tá tudo errado, então não vai funcionar mesmo. Aliás, não é para funcionar. Se tudo errado funcionasse, aí teria problema. Entendeu? Então, isso que a Regiane falou aí é importantíssimo. Sim. Se você quer ser curado de fato, ou se você sabe que um irmão ou irmã está doente ou enferma e quer ser curado, ensine direito para ela. Bom. E oriente direto. Também, às vezes, você ensina e não orienta, aí a pessoa não é estudante da Rosa Cruz, ele não precisa saber de tudo. Então, você que é estudante, orienta. Fala, você está fazendo certo? Vamos ver aqui. Tá, não tá. Orienta. Não é para largar. Tá aqui o formulário, preenche e manda. Gente, isso não é coisa de estudante Rosa Cruz, tá? De criança até a mãe pode... De criança até os 14 anos, quem assina, quem faz tudo é a mãe. Por causa da glândula timo. Outro papo. O pessoal, aí tem uma coisa muito importante. A gente recebe junto com o papel para assinar, sempre mensalmente, uma carta com algumas coisas para a gente meditar, que é o que a Sueli falou, né? E a gente precisa ler e meditar. E 2, não se abandona o tratamento físico por médico. São coisas que acontecem em paralelo, porque é muito importante que você tenha todo o tratamento. Aliás, você falou uma coisa fantástica, que é uma pergunta que vira e mexe e faz. Quando eu paro o tratamento depois de cura da Rosa Cruz? Quando os seus exames, quando o seu médico e os seus exames dizer que não tem mais nada. Entendeu? Porque o trabalho da Rosa Cruz é no corpo vital.
Do corpo vital para a reconstituição no corpo denso, demora. Quanto tempo demora? O tempo da colaboração do paciente para com tratamento físico, não com tratamento, entendeu? Então, o médico tem que chegar e falar, acabou. Olha, tem casos, gente, incrível, tem casos que o médico fala assim, tá bom, faz isso, tá. O cara faz um mês tratamento de cura, vai fazer o exame de novo, acabou. O médico fala, ué, cadê? Sumiu. É um milagre da cura Rosa Cruz. Está cheio de casos. Fora os casos que é atestado, né, de mulher que não consegue engravidar, quer engravidar, que tem filho, não consegue. Nós temos vários casos desse tipo, que conseguiu engravidar, assim, do nada. Então funciona. Muito importante no mundo físico, o Do nada no mundo físico, médico, os exames, a rotina física no mundo físico, tá? É muito importante. Aí vocês falaram sobre o corpo físico e o corpo vital. O corpo físico e o corpo vital estão naquele primeiro mundo, é isso? No mundo físico. No mundo físico? Exato. Só que em regiões diferentes, né? Em regiões de... Não, pode falar. Pode ficar, vou no banheiro, gente. Então, mas agora eu não vou lembrar do corpo vital, qual é o mundo. Região etérica. Na região etérica do isso, mundo desculpa, físico. deu branco. O mundo físico é dividido em duas regiões, tá? A região do pensamento. Sim, A região química a região e etérica. química e a região etérica. Na região etérica, ela é composta dos 4 éteres, tá? 2 inferiores Sim. e 2 superiores. Então o corpo vital, quando a gente olha esse desenho, ó, a gente vê o corpo físico, o corpo denso, ele está na região química do mundo físico. E o corpo vital que anda, né? E a gente vê como essa luminosidade está na região Etérica do mundo físico. Sim. Tá bom? Uma outra pergunta. Vocês falaram sobre o baço, né? O baço do corpo etérico, né? Isso. A cura começa, ele atua ali, né? E revitaliza o corpo ali, não é isso? Isso, é a entrada dele. No baço etérico, Sim. porque todo o corpo físico tem a sua contraparte igualzinho no corpo etérico. Sim. Então, os órgãos, né? Então, você capta pelo corpo físico, eles se comunicam, né? O baço físico, o baço etérico, porque a cura acontece no corpo vital. Isso. Mesmo que a pessoa não E tenha... quando a pessoa... Mesmo que a Eu pessoa... ia perguntar, se a pessoa não tem o baço físico. Mas ela tem o vital. Ela Esse tem não o vital. desintegra. Sim. Através dele, tudo Entendi. se completa. Isso. Tá? Então, ela vai captar ok, obrigada. pelo baço etérico. Uhum. Tudo bem? Mais alguma... Tudo bem, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Ou Isso que é tecnologia avançada, né? Você não age nem no corpo físico, cara. Então vamos entender, né? A gente falou que tem o trabalho dos auxiliares invisíveis. Então, quem são auxiliares invisíveis? São estudantes Rosa Cruzes que se dedicam, né? Nesse trabalho, normalmente pessoas que tenham atingido no mínimo o grau de probacionista nos nossos estudos. Durante o dia, essas pessoas vivem uma vida de pureza, de serviço amoroso e desinteressado, porque senão ela não consegue fazer todo esse trabalho, porque ela vai utilizar os seus próprios veículos para isso. E o trabalho é feito à noite, então durante o sono, o trabalho de cura todo é feito à noite, né? Então, por isso é importante a gente dormir cedo, porque a gente, quando entra no sono profundo, a gente também, se está bem, pode trabalhar junto com os grupos, como auxiliar invisível. E se a gente está precisando de ajuda, é nesse restabelecimento do corpo que esse trabalho vai ser feito. Então, durante o sono, utilizando o seu corpo-alma, eles trabalham em grupo, sob a direção de irmãos maiores.
e eles são orientados por um auxiliar invisível que durante o dia também é um profissional da saúde, porque é importante que a pessoa entenda da anatomia, da fisiologia do corpo. Então até é bom, né, gente, que a gente, enquanto estudante, também estude um pouco de como as coisas funcionam no corpo físico, para a gente saber como se dá esse processo, tá? Isso aí vale para auxiliar invisível consciente, inconsciente? Consciente e inconsciente. Não, inconsciente também. Ele vai trabalhar sob a direção, isso, né? Só que sob quando você direção, volta no outro dia, você não vai lembrar, porque você fez inconsciente. Né? Mas faz o mesmo trabalho. Faz, sempre orientado por alguém, por um irmão maior, né? Existe no site várias publicações de trabalhos de auxiliares invisíveis. É muito legal, porque quando você lê o que eles fazem, né? Parece que você está falando assim, poxa, parece que legal, né? Motiva a gente a querer você a poder melhorar e fazer, o que eu posso fazer para ajudar a fazer igual eles. E aí se tornar, olha eu aqui, ó. E aí se tornar um auxiliar invisível consciente, Isso, porque aí você vai poder ser dos dois mundos, fazer esse trabalho consciente de uma forma consciente. Quando você volta para o seu corpo e você lembra, tá? Nós, entendeu? Se a gente está atuando como invisível, inconsciente, você não vai lembrar. Então, assim, tem muitas pessoas que são auxiliar invisível e não sabem. E não sabem. Com certeza. Graças a Deus, senão você já imaginou? Essa noite fui lá, dei uma caprichada no seu fígado, cara. Então vamos entender um pouquinho isso que o Carlos falou, né? Que é da questão do espírito e a questão de corpo, né? Que o espírito ele não adoece, quem adoece são os corpos, né? Então a gente tem, e aí o termo Rosa Cruz são veículos superiores. Nós temos 3 veículos superiores: o espírito divino, que é o primeiro dos 3 veículos mais elevados do ser humano, é a contraparte superior do corpo denso e ele é alimentado por meio da alma consciente. Nós temos o espírito de vida, que é aqui, ó, o segundo mais elevado do ser humano, que é a contraparte do corpo vital. Então, ele é alimentado pela alma intelectual. Então, quando a gente fala que a gente vai receber aqui no corpo denso, eu estou trabalhando no espírito humano. Quando eu estou falando em receber e fazer a cura no corpo vital, eu tenho aqui a contraparte no espírito de vida, né? E o espírito humano, então, que é o terceiro dos 3 veículos mais elevados do ser humano, que é então a contraparte do corpo, a contraparte superior do corpo de desejos, alimentado por meio da alma emocional, tá bom? Que é aqui, ó, eu inverti aqui, o espírito humano, corpo de desejos, tá bom? Eu inverti. Agora vamos falar de uma coisa que é muito gostosa de falar e que é muito importante, que é de uma imensidão, assim, além do que a gente consegue explicar com palavras, né? Que é fé. O que é fé, né? Fé é o reconhecimento de realidades espirituais, de princípios morais, né? É o reconhecimento de que a gente está sendo orientado por algo de um supremo valor, né? De realidades que não estão aqui no mundo físico. A fé é sempre ativa e ela é completa em si mesmo. Então, assim, estar em estado de fé, ter fé, é algo que transcende. Então, tem uma frase aí, né, de São Tiago na Bíblia que diz: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Então, não basta só eu achar que eu tenho fé. A fé, ela é alimentada pelas obras. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu pelas obras mostrarei a minha fé. Então, só falar de fé não é
realmente demonstrar. A fé é demonstrada pelos atos, pela bondade, né? Ela é muito maior que isso. Vamos entender então aquilo que foi a Maria? Francimar. A Francimar acabou de perguntar, né? Do baço físico e do... Não é o meu braço? Não, é o braço. O braço. Do braço físico. Não, eu tentei pôr um braço aí, eles estão muito no meu braço. Tá direitinho, É que eu tirei o braço físico, só deixei o etérico, vamos dizer, né? Então a pergunta que a Francimar fez sutil, do baço, né? O baço físico que eu posso ter retirado, mas eu continuo com a contraparte, que é o baço etérico. Idem, então a gente tem um corpo etérico, que é esse corpo vital. E como eu falei, o corpo denso é a cópia exata, molécula por molécula, do corpo vital. Ele é composto de materiais das regiões etéricas do mundo físico, ou seja, pelos 4 éteres, né? Então, aqui eu tenho uma pergunta que está lá no texto. Por que pessoas que amputaram... Está lá no texto, tá, gente? Que amputaram um membro físico, ela reclama de dor no membro amputado. Ela sente a dor como se ela tivesse com o braço físico, com a perna física. Por quê? Porque ainda não foi desintegrado o membro físico. Não foi, como é que eu vou dizer? Foi enterrado, mas não foi... Então, porque o corpo vital e o corpo denso, eles se desintegram sincronicamente após a morte. Então, portanto, né, a contraparte etérica do membro amputado, ela vai se desintegrando gradualmente com o membro denso. Como somente a parte densa do órgão é que foi retirada, os 4 éteres que constituem o corpo vital, ele permanece com a pessoa e continua em conexão até que isso ocorra totalmente. Aí eu tenho uma dúvida, e eu vou voltar na dúvida da Francimar e vocês me ajudam. Quando eu retiro um baço físico, ele vai se desintegrar. E a gente capta a energia pelo braço etérico. Esse baço etérico, ele não se desintegra junto com o físico? Essa é uma dúvida que eu tenho mesmo. Se alguém me ajudar a responder, porque essa pergunta fica na minha cabeça sempre. E aí, universitários de plantão... Mas o baço é um órgão muito importante, né? Sim, mas você pode ter em acidentes e você retirar. E você continua vivendo. E ele é muito importante porque ele capta a energia. E a gente falou na contraparte, que é o baço etérico. Ok, mas a hora... Eu perguntei porque eu tenho um primo, inclusive ele até faleceu, porque ele precisou tirar o baço. Ele sempre foi muito doente em função do próprio baço. E aí ele retirou, teve uma vida muito ruim, muito complicada, e aí ele já faleceu, e sempre ele se arrastou muito na vida por problema com o baço. E aí quando vocês falam, né, aí tem aqui, eu já li, e aí eu perguntei, bom, aí o baço, né, eu sei que é muito importante, né, principalmente na Fraternidade Rosa Cruz, né? Então, e aí vocês falam sempre, você não tem, como é que faz depois, né? Não, achei super interessante, porque se desintegra sincronicamente, como funciona? Ajuda aí, Fala aí, porque... Ou alguém, né? Eu não sei. Nosso corpo denso, ele é cheio de coisas, né? Por exemplo, o nosso fígado, você sabe que o fígado nosso ele se renova. Se eu cortar um pedaço dele, a parte etérica reconstrói a parte física, né? Agora, tem partes que não se renovam. Tem partes que renovam, tem partes que não se renovam. Tem partes que desintegram, tem partes que não desintegram. Por exemplo, você sabe que se a gente perder um pedaço do nosso cérebro, os neurônios do que restou,
eles se conformam todo, de forma que aquela parte do cérebro que foi afetada é assumida por uma outra parte do cérebro. Né? A ciência já sabe Eles disso. fazem sinapses, né? Eles Exato. já fazem outras Isso. sinapses e aí recupera as funções. Exatamente. Agora, tem partes que não se recuperam. Normalmente as partes extremas. Dedos, braços, pernas, pé, nariz, a orelha, essas partes extremas, elas não se recuperam. Ou seja, você perdeu, a não ser que você faça enxerto ou faça transplante, né? Mas ela não é igual a lagartixa que nasce o rabo de novo, certo? Né? Esse caso ele não existe esse caso. O caso do baço, o baço etérico, ele persiste até o final da nossa morte. Tá? Por quê? Porque ele é uma glândula endócrina. Todas as glândulas endócrinas, elas persistem até... Por quê? Por quê? Não sei. Porque as glândulas endócrinas é o segundo assento do corpo vital. Quando é assento de um corpo, persiste até a morte do seu corpo. Certo? Por exemplo, quem é o segundo assento do corpo de desejos? É o fígado. O fígado, tipo assim, o local referencial do fígado. Né? Não é o fígado físico, o local referencial do fígado. Só que é tão importante essa localização que ele persiste até o final. A mesma coisa acontece com as tireoides, com a glândula timo, com as glândulas suprarrenais, com a glândula, com a epífise e com a hipófise, a glândula pineal e o corpo pituitário. Tá? Então é por isso que no caso o baço persiste, porque é uma glândula endócrina, porque é um assento do corpo vital. E no corpo, nesse caso, quando nós estamos falando de fígado, não tem, o corpo de desejo não tem corpo, não tem órgãos. Não tem fígado. Só tem o fígado. Que é a posição referencial. Físico. É só uma quando referência. Quando você fala assim, o átomo semente do corpo de desejo está no fígado. Não. O átomo semente do corpo de desejo está na posição referencial do fígado. O átomo semente do corpo vital está no plexo solar. Não. O átomo semente do corpo vital está na posição referencial do plexo solar. O átomo semente do corpo denso está no coração. Pô, então se eu troquei de coração, foi esse o átomo semente. Não. Por quê? Porque o átomo semente do corpo denso está na posição referencial do coração, no ápice do ventrículo esquerdo. Certo? Então, okay? o membro a mesma físico, coisa. Sim, se decompõe. Os órgãos, não. Exatamente. Por isso que, por exemplo, se você cortar a cabeça, morreu, né? Porque a cabeça tem gente que fica sem. Mas isso é importante, gente, porque o pessoal mistura muito. Por exemplo, o átomo semente da mente, onde é que está? Onde está o átomo semente da mente de vocês? Todo mundo tem que saber. Onde que está? No meio das sobrancelhas? Aonde? Na mente, aqui no meio da sobrancelha? Deixa eu ver se está aí. Aonde que está? Bem na sobrancelha, um pouquinho diferente disso. Bem no Aí no meio da sobrancelha aqui está o assento do... Silencioso. Silencioso do Espírito Divino. Está um pouquinho para cima. Está aqui, ó. Entre os sinos frontais. Aqui você tem uns sinos... Não é um sino, sinos. Você tem uns sinos aqui, outros sinos aqui. São duas cavidades aqui, né? Essa cavidade aqui, quando dá sinusite, ela inflama. Lembra disso? São os sinos frontais. Aqui no meio dos sinos frontais, na posição referencial dos sinos frontais, está o átomo semente da mente de todo ser humano. Todo ser humano que tem mente, o átomo semente está aqui. Muitas vezes falam como terceiro olho. Também mentira, né? Terceiro olho também. Tu vai ver a confusão que o pessoal faz? É uma confusão danada, né? É aqui o átomo, então a posição referencial, isso é importante, posição referencial. Então, Carlos, só assim para facilitar, que ele começa a entrar aqui no pensamento, só para facilitar. Quer dizer, você pode, não é bom, mas você pode vencer o seu baço. Não vai mudar em nada a sua vida, porque o baço lá do corpo vital, ele faz a função que ele precisa fazer. Bom, já no fígado, nós vamos não perder o fígado, porque senão você não vai precisar do resto, né? Mas é assim, hipoteticamente, você não ter o fígado também não significaria nada para a função do corpo de desejo, não, porque é só uma referência naquele ponto. Isso. Agora está claro. Tanto é que o Max sempre fala, né, que lembra desse negócio da dor? A dor é porque quando foi enterrar o braço lá, o prego ficou no braço, né? Mas tem mais do que isso. Tem muita gente que amputa um membro e ele
acha que o membro está lá, ele fica tá achando que o membro tá, não, o membro Porque está é aqui. o Aí ele, etérico que não ele passa a mão e não vê nada, né? deteriorou. É que Esse comentário é geral, né? Então ele sente como se fosse um membro físico. Exato. Então vamos para o mundo do desejo planetário, né? Muito legal. O mundo do desejo planetário. Posso só fazer uma Pode, pergunta? por favor. Relação do corpo vital, ele desintegra junto com o corpo denso, né? Se o corpo denso morre, Sim. desintegra junto. Se você pegar o corpo denso de uma pessoa que faleceu e congelar, sei lá, deixa por 1, 2, 3 anos, o corpo vital mantém também ou não? Tem. Por isso que a Fraternidade Rosa Cruz sugere que você seja cremado e não enterrado. Depois de 3 dias e meio, para crema. que você tenha feito a retrospecção e para que você também não sinta Até pra- dor, para que se desligue. Exatamente. os Até para corpos. evitar uma coisa que depois vai ser feita na frente, chama-se corpo do pecado. O Carlos agora ele levantou aqui um questionamento. Existe uma fatia científica que pretende congelar o corpo das pessoas, não sei, indefinidamente, para depois no vital fica lá. futuro consertar o que tiver quebrado? Vai Existe. sofrer. Então o corpo vital destas ficar lá, vai atrasar a pessoas evolução. fica lá? Que droga. É igual quando você mumifica, múmias, por exemplo. Se o corpo, a múmia ele não consegue, a múmia, né, você já virou múmia. Sim. Ela não é aquele corpo desse, bonitão, lindão, já foi com o beleléu, né? Fica só aquele treco, né? Mas o espírito consegue Já foi se embora. elevar. Mas o fato de ser mumificado demora mais. Demora bem mais. Lembra? A mumificação? Mas tem todo aquele processo de purgatório, tem. Depois que você... Mesmo que o corpo vital continue ali. Depois que você liberta. Veja bem, a questão não é o corpo vital em si, a questão é a passagem do panorama que está no átomo semente do corpo denso para o átomo do corpo vital e do corpo vital para o corpo desejo. Como a Jane bem lembrou, no máximo 3 dias e meio. Só que esse vínculo entre corpo denso e corpo vital atrasa os próximos renascimentos, porque ele não conseguiu desvincular totalmente. Entendeu? Tem o purgatório, tem o primeiro céu, tem o segundo céu, mas a pessoa fica na região limítrofe. Ela fica na região limítrofe esperando o término do vínculo que ele tem aqui com o corpo vital. Entendeu? Terrível isso. Que o átomo semente continua ali, então? Não, você vai embora. Vai embora. Vai embora. Fica só o que a gente chama de coscorão. Fica só o coscorão. Entendi. Que é perigosíssimo. Que coisa. Aquele livro O Ter do Destino fala muito sobre isso. Mas atrasa a evolução. Mas ele continua a evolução. Continua, mas ele fica na região limítrofe. Não vai para o terceiro céu. Para o terceiro céu ele não vai. Fica no limite. Até se Até desvincular. desintegrar. Tudo tem que voltar para a natureza. Enquanto volta para a natureza, você não se libera. Quando tem museu aí que tem um monte de múmia pega fogo, já pensou lá a turma fala, agora eu vou pra frente. Ninguém me segura. O desejo planetário, né? É o mundo do desejo do nosso planeta, ou seja, é o corpo de desejos do planeta Terra. Então, é o campo de evolução para diferentes reinos de vidas em diferentes estados de desenvolvimento. O mundo do desejo planetário, ele está em um movimento fluídico incessante. Então, não é nada estático. Esse movimento, né? É essa energia que faz com que tudo que está no mundo físico tenha movimento e esteja vibrando. Então, o mundo físico não é estático. A gente sabe, só que aí tem uma coisa importante. A gente sabe que a lei que rege a matéria da região química é a inércia. E que tem uma tendência, e nós também, tá? Temos uma tendência de não querer mudanças e de manter o status quo das coisas, né? Essa energia do mundo do desejo planetário, ela vamos dizer assim, ela empurra, né? Ela impele os seres viventes a terem uma ação, a terem essa experiência e o crescimento moral. Assim as formas evoluem para que a gente esteja em estados superiores. Ou né? seja, você nunca fica parado. Ou você vai para frente ou você vai para trás. Para trás chama cristalização, para frente é evolução. Quem impõe isso é o que você falou, quem impõe isso é o mundo do desejo.
E isso, gente, até no mundo físico é fácil da gente ver, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é muito forte. Quando você não muda, o mundo muda por você, né? Ele te força a mudar. Então, quando tem uma frase que a gente sempre diz, que quando termina a nossa missão, quer seja num ambiente de trabalho, quer seja num ambiente de amigos, quando termina o nosso papel ali, né, para a nossa progressão ou para ajudar aquele ambiente, automaticamente a mudança vai ocorrer. Se ela não for por iniciativa sua, alguma coisa vai acontecer, porque vai precisar de você em outro lugar, em outro movimento, em outra situação. Então, o mesmo acontece com tudo que está no mundo, tudo que está vivendo e funcionando aqui no nosso planeta. Então, assim, nada acontece por acaso. Uma erupção, uma catástrofe, tudo tem um intuito para fazer esta movimentação, para não permitir que as coisas cristalizem, né? Porque se já se cristaliza pelos nossos pensamentos, porque a gente vive o tempo todo e precisa da volta do Cristo anualmente para fazer essa limpeza e essa vitalização, né? Imagine se tudo fosse parado, tá bom? E lembrando que Deus é perfeito, né? Então ele faz tudo, não faz nada para ficar estagnado, para morrer, não. As coisas têm que funcionar dele de um não jeito. falha. O projeto de Deus não falha nunca, nunca. E outra coisa, só completando, quando a gente escolhe vir para cá, a gente escolhe com uma teia de destino. Sim. Entendeu? E se você se você deixa de evoluir e você cristaliza, entendeu? Talvez você seja até convidado a ir embora mais cedo, né? Porque você não está ajudando outros que estão na sua você teia, é convidado a se retirar daqui. Bom, pessoal, tenho muitos outros termos, mas eu preferi fazer com a gente ir conversando junto, ficou ótimo. porque daí a gente pode perguntar e trocar, e o conteúdo não é o mais importante, o importante é a nossa participação. Então, eu proponho a gente parar por aqui, ficam aí, porque já faltam 4 minutinhos, fica esses 4 minutinhos para comentários e perguntas, e depois isso aqui ou a gente põe na parte de uma outra pessoa, ou a gente faz, não vai faltar momentos para a gente falar dos termos que estão aqui, porque o processo de evolução do mundo é em espiral, né? Então, os assuntos vão e voltam e a gente aprende por repetição. Então, se a gente não viu hoje aqui, nós vamos ver que no livro nós vamos ver 500 mil vezes os mesmos termos explicados por pessoas diferentes e de formas diferentes. Uma coisa interessante desse mundo do desejo planetário aí, que tem que colocar, é o seguinte, nós já vimos isso nas palestras anteriores, nos estudos anteriores. Os espíritos grupos que trabalham a partir do mundo do desejo utilizam justamente o corpo de desejos planetários para manter a corrente que influencia os seus seres. Esse é um dos motivos da coluna vertebral dos animais serem na horizontal e não na vertical. Porque, lembra, o espírito grupo dos animais está no mundo do desejo. Né? Então, pessoal, desta forma nós encerramos, né, o estudo de hoje da nossa reunião sobre o capítulo 2 dos 4 reinos, parte 2. E para fechar, nós convidamos todos a fazer a oração Rosa Cruz, e aí nós convidamos alguém para fazer a leitura da oração para a gente. Terezinha. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima esta inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus,
mas apenas senso para perceber, melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faz que dominemos todos os tempos, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.